que você vai fazer sobre isso? Garrett riu, em pé ao lado da cerca novinha dele, que agora avançava quase 2 metros para dentro do meu terreno. Meu nome é Ezra. Tenho 47 anos e trabalho como consultor ambiental há 22 anos. Conheço todas as regras sobre áreas úmidas no Oregon de olhos fechados. Cada limite de construção, cada licença que precisa para construir perto de áreas protegidas. O que eu estava vendo me deu um aperto no estômago, mas não pelos motivos que Garrett imaginava. Os postes da cerca brilhavam sob o sol da manhã, cortando uma linha reta por dentro da faixa natural que separava nossos terrenos. Garrett foi rápido. Fez tudo no fim de semana, enquanto eu visitava minha filha em Seattle. Um trabalho limpo, instalação feita por profissionais, bem caro. Vou resolver isso do jeito certo. Falei, mantendo a voz firme. Ele ajeitou os óculos de sol caros e sorriu ainda mais. Resolver do jeito certo? O que isso quer dizer? A voz dele tinha aquele tom de gente rica que acha que está acima da lei. Tenho os melhores advogados de Portland. Essa cerca não vai sair daí. Olhei além dele e vi a mansão. 7 milhões de dólares em mármore, vidro e arrogância, bem em cima do que antes era a fazenda da família Hendricks. A casa antiga foi demolida 2 anos atrás, quando Garrett comprou o terreno da dona Hendricks depois que o marido dela morreu. Ela precisava de dinheiro para pagar o hospital. Garrett queria uma propriedade de luxo para combinar com o sucesso da empresa dele de tecnologia. Veremos, eu disse. Atrás de Garrett, vi a esposa dele, Vanessa, olhando pela janela da cozinha. Ela acenou, achando que era só uma conversa entre vizinhos. Os filhos gêmeos deles, deviam ter uns 8 anos, brincavam com uma bola de futebol no gramado todo certinho. Uma cena de família comum, se a gente ignorar o fato de que o pai deles acabou de roubar quase 2 metros do meu terreno. Olha, Ezra, sei que você está bravo com isso, mas é só uma linha de divisa. Ninguém sabe exatamente onde elas ficam mesmo. Garrett chutou um dos marcos de medição que ele arrancou para colocar a cerca. Além disso, o que você ia fazer com aquele pedaço de mato? Eu tô melhorando o bairro. Aquele pedaço de mato que ele falou era uma faixa natural de proteção. Ficava ali há décadas. Talvez mais. A planta original de quando comprei meu terreno há 15 anos mostrava bem claro que era parte da minha propriedade. Mas mais importante que isso, era uma área protegida de habitat natural, que seguia até o riacho atrás das nossas casas. Senti algo gelado no peito enquanto via Garrett voltando para a casa dele. Ele não fazia ideia do que acabou de fazer. Nenhuma ideia. Comprei meu terreno em Beaverton há 15 anos, logo depois do meu divórcio. 3 acres com árvores e área úmida. Nada de luxo, mas fazia divisa com um riacho protegido que ligava ao sistema do rio Tualatin. A casa era simples, 2 andares, construída nos anos 80, com madeira precisando de tinta e um deck meio torto. Perfeita para alguém que queria paz e espaço. Meu trabalho me fazia viajar muito pelo noroeste do Zezirua, dando consultoria sobre impacto ambiental em todo tipo de projeto, desde shoppings até condomínios. Eu já tinha visto o que acontecia quando os construtores tentavam burlar as regras, quando achavam que a lei era só uma sugestão. As multas, os processos, os projetos parados no meio da obra. A maioria das pessoas nem imagina o quanto o Estado leva a sério a proteção das áreas úmidas. Garrett chegou faz 2 anos, cheio de planos e com muito dinheiro. A empresa dele de software, que gerencia cadeias de suprimento para fábricas, cresceu rápido e deixou ele rico da noite para o dia. A primeira coisa que fez foi derrubar a casa antiga e construir um palácio. 7 milhões numa casa com 6 quartos, 8 banheiros e uma garagem que custava mais que a casa da maioria das pessoas. Ele se apresentou no dia seguinte à mudança, trouxe uma garrafa de vinho caro e falou como seríamos ótimos vizinhos. Perguntou o que eu fazia da vida. Pareceu impressionado quando falei que trabalhava com consultoria ambiental. Deve ser interessante, ele disse. Tudo esse negócio técnico.
Os sinais de alerta já estavam aparecendo fazia meses, coisas pequenas no começo. A equipe de jardinagem dele começou a jogar lixo de poda perto da divisa, em vez de levar embora. O sistema de irrigação deles molhava o meu lado do terreno. Falei com o Garrett algumas vezes, e ele sempre dizia que ia ver isso, mas nada mudava. Aí vieram os problemas maiores. O empreiteiro dele estacionou equipamentos no meu terreno durante a construção da cozinha externa. Quando pedi para tirarem, disseram que Garrett falou que podia. Tive que ir até lá e explicar onde era o limite do terreno. Garrett pediu desculpas. Disse que foi confusão, mas vi o olhar dele. Ele estava me testando. A cerca foi só o último passo, mas era diferente. Isso era algo permanente. Era ele pegando algo que não era dele e me desafiando a impedi-lo. O que ele não sabia é que trabalhando com o meio ambiente, a gente aprende a ter paciência. Você registra tudo. Aprende que os piores problemas parecem pequenos no começo, até alguém com o conhecimento certo olhar de perto. Eu estava de olho no terreno dele há 2 anos, anotando coisas que me incomodavam como profissional, mas que não eram da minha conta. Até agora. Passei a tarde andando ao lado da cerca com meus mapas antigos de medição. Medi distâncias e tirei fotos. A cerca entrava 6 pés, quase 2 metros, no meu terreno, por uns 200 metros. Da estrada até onde o terreno descia para o riacho. Garrett tinha sido cuidadoso. A instalação era profissional. Os postes estavam retos, e as estacas que marcavam meu limite tinham sido arrancadas e jogadas de lado. Mas ali com minha trena, algo mais me chamou a atenção. A cerca não invadiu só meu terreno. Ela entrou na faixa de proteção ambiental. Aí o problema era outro tipo. Peguei o celular e abri o banco de dados ambiental que uso no trabalho. Segundo os registros do estado, o riacho atrás dos nossos terrenos era a área crítica para salmões. A zona de proteção se estendia 30 pés, cerca de 9 metros, a partir da marca d'água dos 2 lados. A cerca de Garrett cortava direto uma área protegida que ficou intocada por décadas. Naquela noite, sentei no meu deck com uma cerveja e olhei bem para o terreno dele pela primeira vez em meses. A mansão era bonita, sem dúvida, mas do meu ângulo, dava para ver como ele construiu perto demais do riacho. Talvez perto demais. A cozinha externa e a área da piscina pareciam estar bem na borda da área onde não se podia construir. Fui para dentro e peguei os relatórios ambientais que juntei quando ele começou a obra. Como cortesia profissional, pedi cópias à prefeitura para ver como eles trataram a questão ambiental. As licenças mostravam os recuos, faixas de proteção e restrições para preservar o habitat. Mas olhando a construção final, não parecia que ele respeitou essas regras. Fiz um café e abri o levantamento ambiental original na mesa da cozinha. A área protegida estava claramente marcada, junto com a faixa de 30 pés exigida por lei. Segundo os documentos, nada permanente podia ser construído nessa faixa. A cerca já era ruim, mas se a casa estivesse fora das normas, encostei na cadeira e pensei bem no que estava vendo. Garrett gastou 7 milhões numa casa que talvez tivesse sido construída de forma ilegal. A cerca foi só o detalhe que tornou isso um problema meu. Pensei na dona Hendricks, de como ela chorou quando assinou os papéis para vender a fazenda da família. De como Garrett prometeu respeitar a natureza do local na reunião da associação de moradores quando apresentou os planos. De como ele me olhou nos olhos hoje e riu de ter tomado parte do meu terreno. Terminei meu café e peguei o celular. Hora de ligar para alguém que se interessaria muito pelo que descobri. No dia seguinte, fui até a casa do Garrett por volta das 9 da manhã. Ele atendeu de roupa de academia, devia estar indo para a academia particular. Ezra, o que te traz aqui tão cedo? Aquela cerca, eu disse. Preciso que você a mova de volta para a linha correta do terreno. O sorriso dele sumiu. Já te falei ontem que essa cerca não vai sair do lugar. Mandei medir. Ela está no lugar certo. Mediu com quem? O cara do meu empreiteiro.
topógrafo profissional, licenciado e tudo. Ele cruzou os braços. Olha, eu entendo que você está bravo, mas... Eu não estou bravo, eu disse. Estou dizendo que a cerca está no meu terreno e precisa sair. O rosto de Garrett mudou. A máscara de vizinho simpático caiu totalmente. Sabe qual é seu problema, Ezra? Você está preso no passado. Essa área está mudando. Os preços dos terrenos estão subindo. Estou melhorando o bairro. E você está preocupado com 2 metros de mato. Aquele mato é uma área protegida. Ele riu. Protegida? Aquilo é só um valão com mato em volta. Não vem com papo ambiental pra cima de mim. Isso não é papo. Sua cerca invadiu uma faixa de proteção de 30 pés que existe desde que o riacho virou habitat crítico de salmões. Isso é violação de lei estadual. Pela primeira vez, Garrett pareceu incerto. Mas foi só por um segundo. Você tá blefando, ele disse. Tenho todas as licenças. A prefeitura aprovou tudo. Se houvesse algum problema ambiental, eles teriam me avisado. Talvez tenham avisado, e você ignorou. Os olhos dele se estreitaram. Você está me ameaçando? Estou explicando a situação. Não, você está tentando me intimidar porque tem inveja do que construí aqui. Quer saber? Não cheguei onde estou hoje recuando para velho ranzinza que não aguenta progresso. Comecei a responder. Mas ele levantou a mão. Aqui está o que vai acontecer. Ele disse. Você vai aceitar que a cerca vai continuar onde está. Ou eu vou complicar sua vida. Tenho advogados, tenho dinheiro e tenho contatos. Quer brigar por 2 metros de terra molhada? Tenta a sorte. Naquela tarde, Garrett cumpriu a ameaça. Chegou uma carta registrada do advogado dele, dizendo que eu estava assediando o cliente e fazendo ameaças falsas de processo. A carta pedia que eu parasse qualquer contato sobre a cerca e avisava que haveria ação judicial se eu tentasse atrapalhar as obras no terreno. Mas isso não foi a pior parte. À noite, recebi ligações de 3 vizinhos perguntando o que estava acontecendo. Garrett ligou para a vizinhança inteira, dizendo que eu estava criando confusão por causa de uma disputa de terreno inventada. Fez parecer que eu era o vizinho difícil, o cara que não aceitava que a área estava mudando. Dorothy, da casa 2 portas abaixo, passou aqui perto da hora do jantar. Ezra, querido, ouvi dizer que você e o Garrett estão com um problema. Ele colocou a cerca no meu terreno. Bem, deve ser só um mal-entendido. Ele parece um homem tão educado. A esposa dele me trouxe biscoitos quando meu marido estava no hospital mês passado. Dorothy, ele pegou 2 metros do meu terreno sem nem perguntar. Mas é só um pedacinho, né? Talvez vocês consigam resolver isso. Seria triste ver vizinhos brigando. Depois que ela saiu, entendi o que Garrett estava fazendo. Ele estava me isolando, fazendo parecer que eu era o errado. Num bairro onde ninguém sabia direito onde começava ou terminava seu próprio terreno e só queria viver em paz. Eu era o cara causando drama por algo que eles nem conseguiam ver ou entender. Meu celular tocou por volta das 8 da noite. Número desconhecido. É o Ezra? Simulation. Aqui é o detetive Williams, da polícia de Beaverton. Entendemos que você está tendo algum tipo de problema com seu vizinho. Meu estômago gelou. Que tipo de problema? O Sr. Garrett ligou hoje à tarde. Disse que você está ameaçando ele e a família. Quis deixar registrado caso a situação piore. Depois que desliguei o telefone com a polícia, fiquei sentado na cozinha, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Garrett tinha jogado perfeitamente. Ele roubou meu terreno, me afastou dos vizinhos e agora fez a polícia pensar que eu era algum tipo de ameaça. Tudo isso em menos de 24 horas. Mas ele cometeu um erro. Me pressionou tanto que eu parei de pensar como vizinho. Abri meu notebook e entrei no sistema ambiental do estado. Como consultor licenciado, eu tinha acesso a documentos detalhados que a maioria das pessoas nunca via. Puxei tudo que havia sobre o terreno de Garrett. Cada pedido de licença, cada análise ambiental. O que encontrei me fez recostar na cadeira e soltar um assobio. A avaliação ambiental original tinha apontado várias preocupações. O local da casa ficava a menos de 15 metros do riacho.
o que exigia medidas especiais. O relatório dizia claramente que qualquer estrutura permanente precisava respeitar a faixa de proteção de 30 pés a partir da marca d'água. E o mais importante, a aprovação final dependia de uma vistoria ambiental obrigatória que deveria acontecer até 6 meses depois da construção. A casa estava pronta fazia 14 meses. Essa vistoria nunca foi feita. Continuei pesquisando. O plano original mostrava a casa construída respeitando todos os limites, mas a imagem de satélite do ano passado mostrava outra coisa. A casa real estava pelo menos 6 metros mais perto do riacho do que o projeto aprovado dizia. Peguei o relatório de delimitação das áreas úmidas que foi exigido para liberar as licenças. A área protegida estava bem marcada, com coordenadas de GPS e detalhes dos limites. Segundo esse relatório, a faixa de proteção começava exatamente onde a nova cerca de Garrett estava agora. A cerca dele não invadiu só meu terreno. Ela marcava o começo de um habitat protegido por onde a casa dele foi construída. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha filha, Jessica. Pai, ouvi dizer que você está com problema com o vizinho. Tá tudo bem? Fiquei olhando para a mensagem, sem saber como a notícia já tinha chegado em Seattle. Aí percebi. Garrett provavelmente tem redes sociais e deve ter postado sobre o vizinho difícil. A história estava se espalhando. Passei a próxima hora documentando tudo o que encontrei. Imagens de satélite, cópias das condições das licenças, fotos da cerca com coordenadas de GPS. Se Garrett queria brigar, eu tinha provas que ele nem imaginava. Mas antes de agir, eu precisava entender exatamente com o que estava lidando. Liguei para Tony Reeves, um velho amigo que trabalha no Departamento Estadual de Qualidade Ambiental. Tony, aqui é o Ezra. Preciso te perguntar uma coisa. Fora dos registros. Fala aí. Supondo que alguém construa uma casa desrespeitando as regras de proteção ambiental e nunca tenha feito a vistoria final, o que aconteceria se o DEC descobrisse? Supondo, estaria com um problemão. A gente leva essas violações a sério, ainda mais em área de habitat crítico. Pode ter ordem de restauração, multa pesada, até processo criminal se for intencional. Que tipo de ordem de restauração? Depende do tamanho do problema. No pior caso, teria que tirar tudo que foi construído dentro da área protegida e recuperar o ambiente original. Mesmo que seja uma casa, a gente já mandou demolir antes. Não é comum, mas quando alguém desrespeita a lei ambiental de propósito, a gente age firme. Depois que desliguei, fiquei olhando para a tela do notebook. A casa de 7 milhões de Garrett podia estar bem no meio de uma área protegida. A cerca era só a ponta do iceberg. Pensei na risada dele de manhã, nas ameaças, nas ligações para os vizinhos e para a polícia. Ele declarou guerra por 2 metros do meu terreno, sem saber que podia perder tudo. Hora de fazer a ligação. Liguei para a linha direta de fiscalização ambiental, às 8 da manhã em ponto. De profissional para profissional. Fiscalização do DEC. Aqui é a Janet. Aqui é Ezra Hammond, consultor ambiental licenciado. Preciso denunciar uma possível violação em habitat crítico de salmões. Pode aguardar? Vou transferir para o supervisor de conformidade. 1 minuto depois. Aqui é o diretor Walsh. O que você tem? Uma casa que parece ter sido construída fora dos limites permitidos, além de uma cerca nova que atravessa direto a faixa de proteção ambiental. Local. Passei o endereço e meu número de licença. Posso mandar coordenadas de GPS, imagens de satélite e as cópias das licenças mostrando as violações. Mande tudo para o meu e-mail. Vamos mandar alguém aí em até 48 horas. Passei a manhã montando um relatório completo. Fotos de satélite mostrando a diferença entre o plano aprovado e a construção real. Mapas com os limites das áreas protegidas bem claros. Fotos da cerca cruzando a faixa de proteção. A avaliação ambiental original com todas as exigências não cumpridas. Mas incluí mais uma coisa. O histórico de punições por casos parecidos.
Casos em que o DEC mandou demolir partes ou até casas inteiras que foram construídas onde não podia. Precedentes legais que mostravam que eles não abriam exceção para casas caras ou donos ricos. Enquanto trabalhava, olhava Garrett pela janela do meu escritório. Ele estava no quintal, mostrando a cerca para alguém. Provavelmente outro vizinho, espalhando a história dele, apontando para o meu terreno, balançando a cabeça como se eu fosse o chato da rua. Por volta do meio-dia, meu celular tocou. Era Jéssica. Pai, andei pensando nesse problema com seu vizinho. Talvez você devesse deixar essa história da cerca para lá. Sei que é por princípio, mas vale esse estresse todo? Até minha própria filha achava que eu devia recuar. A estratégia de Garrett estava funcionando direitinho. Tô resolvendo da forma certa, falei para ela. As mesmas palavras que usei com Garrett 2 dias atrás. O que isso quer dizer? Quer dizer que vou deixar as autoridades certas cuidarem disso. Autoridades? Pai, por favor, não transforma isso num problemão legal. É só uma cerca. Depois que desligamos, finalizei o relatório e mandei para o diretor Walsh. E esperei. Naquela noite, Garrett veio até minha porta. Tinha mudado a abordagem. Sorriso simpático, garrafa de vinho na mão. Ezra, acho que começamos com o pé errado ontem. Sei que você ficou chateado com a cerca e quero encontrar uma solução. Que tipo de acordo? Eu te pago pelos 2 metros, valor de mercado justo, mais um pouco extra pelo incômodo. Podemos fazer uma avaliação e registrar tudo certinho. A cerca precisa ser retirada. O sorriso dele ficou mais tenso. A cerca vai continuar onde está, mas estou disposto a te pagar de forma justa pelo uso do terreno. Não é sobre dinheiro. Tudo é sobre dinheiro, Ezra. Quanto você quer? Olhei para ele ali na minha varanda, com seu vinho caro e seu sorriso arrogante, oferecendo dinheiro para sair impune de ter roubado meu terreno. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Não tem valor que pague, eu disse. Sempre tem um valor. 10 mil? 20? Boa noite, Garrett. Fechei a porta e fiquei olhando pela janela enquanto ele ainda estava parado ali por um momento, tentando entender o que tinha acontecido. Ele já tinha tentado ameaças, depois isolamento, agora suborno. Nada tinha funcionado, e ele não conseguia entender o motivo. Amanhã os inspetores ambientais do estado chegariam, e Garrett iria descobrir que alguns problemas não se resolvem com dinheiro, advogados ou posts nas redes sociais. Alguns problemas exigem seguir a lei desde o início. Os inspetores chegaram às 9 da manhã da quinta-feira, numa caminhonete branca com placa do governo estadual. 2 pessoas, o diretor Walsh e uma mulher mais jovem com equipamento de medição. Observei da janela da cozinha, enquanto estacionavam em frente à casa do Garrett. Ele atendeu a porta vestindo roupa social, provavelmente achando que era só uma verificação de rotina. Vi ele apontando para o terreno, todo confiante. Então Walsh mostrou algo numa prancheta, e o jeito de Garrett mudou completamente. A vistoria durou 4 horas. Eles andaram por todo o terreno com GPS, tiraram fotos da posição da casa em relação ao riacho e passaram bastante tempo analisando onde a cerca cortava a área protegida. Fiquei dentro de casa, mas dava para ver eles apontando para lugares específicos e fazendo anotações. Por volta da 1 da tarde, bateram na minha porta. Sr. Hammond, diretor Walsh, DEQ. Obrigado pelo relatório. Precisamos confirmar algumas informações de limite com o senhor. Andei com eles pelo meu terreno, mostrei as estacas da medição original e expliquei como a cerca tinha sido deslocada. A inspetora mais jovem, chamada Sarah Martinez, da divisão de conformidade, tirou leituras de GPS em vários pontos da cerca. Essa cerca está mesmo dentro da zona protegida, ela disse para Walsh. E pelas nossas medições, a casa está pelo menos 5 metros mais próxima do riacho do que o plano aprovado permitia. Walsh balançou a cabeça. Sério. Teremos o relatório completo amanhã, mas isso parece uma violação clara da lei ambiental estadual. Naquela tarde, uma carta registrada foi entregue na casa do Garrett. Vi ele assinar, abrir na escada da frente e depois sentar ali mesmo.
Ficou quase 1 hora olhando para o papel. Por volta das 5 da tarde, Garrett voltou na minha porta. Dessa vez, ele parecia diferente, pálido, nervoso. Ezra, preciso te perguntar uma coisa. O que foi? Foi você que ligou para o estado por causa da minha casa? Olhei nos olhos dele. Eu denunciei uma cerca construída ilegalmente numa área de proteção ambiental. Eles estão dizendo que vou ter que derrubar a casa. Não sei nada sobre isso. A casa toda, Ezra. Disseram que toda a construção está em desacordo com a lei ambiental e precisa ser demolida. A voz dele falhou. 7 milhões de dólares. A ordem de demolição saiu 6 semanas depois. O relatório final da DEC concluiu que a casa do Garrett foi construída em violação intencional das regras de proteção do terreno úmido, que a vistoria obrigatória pós-obra foi ignorada de propósito e que a cerca representava invasão contínua em área protegida. O Estado deu 90 dias para ele restaurar o terreno ao estado original, demolir tudo o que foi construído na zona protegida, remover plantas não nativas e replantar vegetação nativa aprovada pela Divisão de Conformidade Ambiental. Garrett contratou 3 escritórios de advocacia diferentes para tentar impedir a ordem. Ele recorreu ao condado, ao Conselho Ambiental do Estado e até à Justiça Federal. Todas as tentativas foram negadas. A lei era clara, as violações estavam documentadas e as imagens de satélite provavam tudo que foi feito fora dos planos aprovados. A demolição começou numa manhã de terça-feira em março. Observei do meu terraço enquanto as máquinas subiam a entrada da casa do Garrett. A cerca foi a primeira a cair. 20 minutos de trabalho para derrubar o que começou toda essa confusão. Depois começaram a desmontar, pedaço por pedaço, a casa de 7 milhões de dólares. Garrett e a família tinham se mudado 1 semana antes. Ouvi dizer que estavam alugando uma casa em Lake Oswego, enquanto ele tentava vender a empresa de tecnologia para pagar os custos de restauração e as multas ambientais. A conta total já passava dos 8 milhões de dólares, mais do que o valor da casa. Os vizinhos pararam de me chamar de problemático depois que a reportagem saiu. Executivo de tecnologia enfrenta multa milionária por violar leis ambientais. Era a manchete do jornal Oregon Tribune. De repente, todo mundo queria saber sobre zonas de proteção e leis ambientais. Dona Hendricks me ligou no dia seguinte ao fim da demolição. Fiquei sabendo do que aconteceu com aquele homem horrível, ela disse. Sempre achei que ele não respeitava a terra como meu marido respeitava. 6 meses depois, meu terreno estava calmo de novo. O lugar onde ficava a casa do Garrett foi replantado com capim nativo e mudas de carvalhos. O riacho corria limpo e eu já via salmões nadando nas partes rasas de novo. Às vezes eu caminhava até onde a cerca costumava estar e lembrava da risada do Garrett, da certeza dele de que dinheiro e advogados resolviam qualquer coisa. Ele aprendeu do jeito mais difícil que algumas leis existem por motivos maiores que o valor do imóvel ou a conveniência pessoal. As multas e os custos legais o forçaram a declarar falência. Sua empresa foi vendida para pagar dívidas, e da última vez que soube dele, estava trabalhando para outra pessoa, voltando a ser empregado em vez de dono de império. De pé na zona restaurada do terreno úmido, vendo a água correr em direção ao rio Tualatin, pensei em como um telefonema mudou tudo. Não porque eu estava com raiva ou queria vingança, mas porque eu sabia que proteger o meio ambiente exige seguir a lei, mesmo que isso custe 7 milhões de dólares para apagar a prova de que ela foi quebrada.